Entregar o nosso dia a Deus, através do Salmo 91, é reconhecer que sozinhos somos vulneráveis, mas com Ele somos invencíveis. Quando declaramos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, estamos fazendo uma escolha consciente de viver debaixo da proteção divina. Não é apenas recitar palavras bonitas, é posicionar-nos num lugar espiritual onde o mal não tem permissão para entrar. Muitas pessoas começam o dia preocupadas com acidentes, doenças, traições, perdas financeiras e carregam esse fardo pesado nos ombros. Mas o Salmo 91 nos ensina que quando fazemos do Senhor o nosso refúgio e fortaleza, Ele mesmo assume a responsabilidade de nos guardar. Isto significa que pode sair de casa hoje sem medo, porque há anjos acampados ao teu redor. Podes enfrentar situações difíceis sem desespero, porque o Senhor é o teu escudo. Este salmo é uma promessa viva de que nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Quando oramos com fé, estas palavras cada manhã, estamos selando o nosso dia com a proteção do céu. E isso muda completamente a nossa realidade espiritual e física. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos por esta nova manhã que nos concedes com tanto amor e misericórdia. Viemos diante da tua presença reconhecendo que sem ti nada somos, mas contigo tudo podemos. Neste momento, declaramos o Salmo 91 sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre tudo aquilo que nos pertence. Senhor, Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos plenamente. Entregamos este dia nas Tuas mãos poderosas, sabendo que sob as Tuas asas encontramos segurança perfeita. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere hoje, que nenhum plano do inimigo tenha sucesso. Declaramos que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Senhor, livra-nos hoje de todo laço do caçador, de toda peste perniciosa, de todo perigo visível e invisível. Cobre-nos com as Tuas penas e debaixo das Tuas asas encontramos refúgio seguro. A Tua fidelidade é o nosso escudo protetor e confiamos nela completamente neste dia que se inicia. Pai Celestial, não temeremos o terror da noite nem a seta que voa de dia. Declaramos que nenhum mal nos alcançará hoje, porque estamos protegidos pelo Teu poder. Afasta de nós toda doença, toda enfermidade, todo vírus e bactéria que tente atacar os nossos corpos. Senhor, fortalece o nosso sistema imunológico, guarda a nossa saúde física, mental e emocional. Que nenhuma palavra negativa pronunciada contra nós tenha efeito. Que toda maldição seja quebrada, que todo feitiço seja desfeito, que toda inveja seja neutralizada pelo Teu poder. Declaramos que nenhuma praga chegará à nossa habitação, porque Tu colocaste os Teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Senhor, protege as nossas casas hoje. Coloca anjos nas portas, nas janelas, nos telhados. Que nenhum ladrão entre, que nenhum mal penetre, que nenhuma energia negativa invada o nosso lar. Que a paz de Cristo reine em cada cômodo, que a Tua presença encha cada espaço. Abençoa tudo o que está dentro das nossas casas e guarda tudo o que nos pertence. Senhor, protege as nossas famílias neste dia. Cada filho, cada cônjuge, cada pai, cada mãe, cada irmão. Coloca um cerco de proteção ao redor de cada membro da nossa família. Guarda-os no caminho de ida e de volta, nas suas atividades, nos seus compromissos. Que nenhum acidente aconteça com eles, que nenhum mal os alcance. Pai, declaramos proteção especial sobre as nossas crianças. Guarda-as na escola, no caminho, nas brincadeiras. Afasta delas todo perigo, toda pessoa mal intencionada, toda situação de risco.
Coloca anjos ao redor delas constantemente. Senhor, protege os nossos adolescentes e jovens. Guarda-os das más companhias, das drogas, da violência, das tentações deste mundo. Dá-lhes discernimento para escolher o caminho certo. Pai, abençoa os nossos casamentos. Protege a nossa união de toda interferência externa, de toda tentação, de todo conflito desnecessário. Que o amor cresça, que o respeito prevaleça, que a cumplicidade se fortaleça. Guarda a fidelidade entre os cônjuges e afasta todo terceiro que tente destruir a família. Pai amado, declaramos proteção sobre os nossos empregos e fontes de renda. Guarda o nosso sustento. Protege as nossas oportunidades profissionais. Que nenhuma injustiça nos alcance no trabalho. Que nenhuma perseguição prospere. Que nenhuma demissão injusta aconteça. Senhor, dá-nos favor diante dos nossos superiores, dos nossos colegas, dos nossos clientes. Que sejamos reconhecidos pelo nosso trabalho. Que sejamos valorizados pelas nossas contribuições. Abre portas de promoção, de aumento salarial, de melhores condições. Pai, protege os nossos negócios. Guarda as nossas empresas de toda crise, de toda falência, de toda perda. Multiplica as nossas vendas, traz clientes fiéis, prospera o trabalho das nossas mãos. Senhor, afasta de nós toda dívida opressora, toda conta que não consigamos pagar. Dá-nos sabedoria para administrar o nosso dinheiro, disciplina para poupar, generosidade para dizimar e ofertar. Que as nossas finanças sejam abençoadas e protegidas hoje e sempre. Senhor, protege os nossos veículos neste dia. Guarda os nossos carros, as nossas motos, as nossas bicicletas. Que nenhum acidente aconteça no trânsito, que nenhuma colisão nos atinja. Dá-nos reflexos rápidos, atenção redobrada, prudência ao dirigir. Pai, protege todos aqueles que usam transporte público. Guarda-os nos ônibus, nos trens, nos metrós, que cheguem aos seus destinos em segurança. Senhor, declaramos proteção sobre todos os que viajam hoje. Protege os que vão de avião, de carro, de navio, que tenham viagens seguras, sem turbulências, sem problemas mecânicos, sem imprevistos perigosos. Pai, guarda as estradas por onde passaremos hoje. Afasta animais que possam causar acidentes, buracos que possam danificar os veículos, motoristas imprudentes que possam nos colocar em risco. Que os nossos pneus não furem, que os nossos motores não falhem, que os nossos freios funcionem perfeitamente. Coloca anjos dirigindo conosco, protegendo cada quilômetro percorrido. Pai Celestial, protege a nossa mente de pensamentos negativos, de ansiedades paralisantes, de medos infundados. Guarda os nossos pensamentos, purifica a nossa mente, enche-nos com a tua paz. Que não sejamos dominados pela preocupação, mas sim pela fé. Que não sejamos vencidos pelo medo, mas sim pela coragem que vem de ti. Senhor, protege as nossas emoções. Guarda o nosso coração de mágoas, ressentimentos, amarguras. Ajuda-nos a perdoar quem nos feriu, a soltar o que nos machuca, a seguir em frente com leveza. Pai, cura as feridas emocionais que carregamos, restaura as áreas quebradas da nossa alma, renova a nossa alegria. Que hoje seja um dia de paz interior, de equilíbrio emocional, de serenidade. Senhor, protege-nos da depressão, da angústia, do desespero. Enche-nos com a tua esperança, com a tua alegria, com a certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Que possamos sorrir hoje, mesmo diante das dificuldades. Senhor, protege os nossos relacionamentos, guarda as nossas amizades verdadeiras e afasta as falsas. Dá-nos discernimento para saber em quem confiar, sabedoria para escolher bem as nossas companhias. Pai, protege-nos de pessoas tóxicas, de relacionamentos que nos drenam, de amizades que nos prejudicam.
Afasta de nós todo falso amigo, todo invejoso, todo traidor. Que fiquem perto de nós apenas aqueles que nos edificam, que nos apoiam, que torcem pelo nosso bem. Senhor, abençoa as nossas conversas hoje, que as nossas palavras sejam sempre temperadas com graça, que edifiquem e não destruam, que curem e não firam. Guarda a nossa língua de fofocas, de mentiras, de palavras ásperas. Que falemos sempre a verdade em amor. Pai, protege-nos de mal-entendidos, de conflitos desnecessários, de discussões que não levam a nada. Dá-nos paciência para ouvir, humildade para reconhecer erros, amor para perdoar. Que os nossos relacionamentos sejam saudáveis e abençoados. Pai amado, protege os nossos sonhos e projetos. Guarda as visões que colocaste no nosso coração, os planos que tens para as nossas vidas. Que nenhuma palavra negativa mate os nossos sonhos, que nenhuma circunstância difícil nos faça desistir. Senhor, dá-nos perseverança para continuar, fé para crer, coragem para avançar. Protege cada passo que damos em direção aos nossos objetivos. Abre as portas certas, fecha as erradas, guia-nos pelo caminho perfeito. Pai, afasta de nós todo desânimo, todo cansaço que nos faça parar, toda dúvida que nos paralise. Renova as nossas forças como as da águia, dá-nos energia para prosseguir, determinação para não desistir. Senhor, protege as nossas conquistas, guarda tudo aquilo que já alcançamos, tudo o que já construímos. Que não percamos o que ganhamos com tanto esforço. Multiplica as nossas vitórias e faz-nos prosperar em tudo o que colocamos as mãos. Senhor, protege a nossa fé neste dia. Guarda-nos de dúvidas que nos enfraqueçam, de incredulidades que nos limitem. Fortalece a nossa confiança em Ti, aumenta a nossa certeza de que és fiel. Pai, quando as circunstâncias tentarem nos fazer duvidar, lembra-nos das Tuas promessas. Quando o inimigo tentar nos fazer questionar o Teu amor, mostra-nos as Tuas evidências. Senhor, protege a nossa vida de oração, que não deixemos de orar, que não percamos a comunhão contigo. Dá-nos fome da Tua palavra, sede da Tua presença, desejo de Te buscar sempre. Pai, protege a nossa vida espiritual de frieza, de rotina vazia, de religiosidade sem vida. Aviva o fogo do Espírito Santo em nós, renova a nossa paixão por Ti, restaura o nosso primeiro amor. Que hoje seja um dia de intimidade contigo, de comunhão profunda, de experiências sobrenaturais. Senhor, protege-nos de todo engano espiritual, de falsas doutrinas, de ensinamentos que nos desviem da verdade. Pai Celestial, protege a nossa reputação, guarda o nosso nome de difamações, de calúnias, de falsas acusações. Que a verdade sobre quem somos sempre prevaleça. Senhor, se alguém falar mal de nós hoje, que as suas palavras caiam por terra. Se tentarem nos prejudicar com mentiras, que a verdade venha à luz rapidamente. Pai, dá-nos uma conduta irrepreensível, um caráter íntegro, uma vida que honre o Teu nome. Que sejamos conhecidos pela nossa honestidade, pela nossa fidelidade, pelo nosso amor. Senhor, protege o nosso testemunho cristão. Que as nossas ações hoje reflitam quem Tu és, que as nossas palavras apontem para Ti, que a nossa vida seja uma carta aberta que todos possam ler. Ajuda-nos a sermos sal e luz neste mundo, a fazer diferença onde estivermos. Pai, que ninguém tropece por nossa causa, que não sejamos pedra de tropeço para ninguém, que edifiquemos e não destruamos, que ajudemos e não atrapalhemos. Senhor, protege os nossos olhos hoje. Guarda-nos de ver aquilo que não devemos, de contemplar o que contamina. Ajuda-nos a desviar os nossos olhos de toda vaidade, de toda impureza. Pai, protege os nossos ouvidos, que não ouçamos fofocas, que não prestemos atenção a mentiras, que não demos ouvidos a palavras que nos afastem de Ti. Senhor,
protege as nossas mãos. Que façam apenas o bem, que se estendam para ajudar, que trabalhem com diligência, que não se envolvam em nada errado, em nada desonesto, em nada que te desagrade. Pai, protege os nossos pés, que andem apenas por caminhos retos, que se afastem do mal, que corram para fazer o bem, que não tropecem, que não escorreguem, que não se desviem. Senhor, protege todo o nosso corpo. Cada órgão, cada célula, cada sistema funcionando perfeitamente, que sejamos saudáveis, fortes, cheios de vitalidade, afasta toda enfermidade, toda dor, todo desconforto. Pai amado, protege os nossos lares de toda discórdia, de toda briga, de todo conflito. Que a paz de Cristo reine nos nossos relacionamentos familiares. Senhor, onde há falta de diálogo, restaura a comunicação. Onde a mágoa traz cura, onde a distância aproxima os corações. Pai, protege as nossas famílias de todo vício que possa destruir. Guarda os nossos filhos das drogas, do álcool, de todo tipo de dependência. Senhor, protege os nossos lares da infidelidade, do adultério, de todo tipo de traição. Guarda a santidade dos nossos casamentos. Pai, afasta das nossas famílias todo espírito de divisão, de separação, de divórcio. Fortalece os laços familiares, une os corações, multiplica o amor. Senhor, protege os nossos filhos de todo abuso, de toda violência, de toda maldade. Coloca pessoas de bem no caminho deles, afasta todo predador, todo mal intencionado. Dá-nos sabedoria para educá-los no caminho certo, paciência para corrigi-los com amor, amor incondicional para aceitá-los como são. Senhor, protege as nossas decisões hoje. Dá-nos sabedoria para escolher bem, discernimento para não errar. Pai, quando tivermos que tomar decisões importantes, orienta-nos claramente. Fala conosco através da Tua palavra, através da paz interior, através de conselhos sábios. Senhor, protege-nos de decisões precipitadas, de escolhas que nos prejudiquem, de caminhos que nos afastem de Ti. Dá-nos paciência para esperar o Teu tempo, coragem para agir quando for a hora, confiança para descansar nos Teus planos. Pai, protege-nos de más escolhas financeiras. Guarda-nos de investimentos ruins, de negócios fraudulentos, de promessas enganosas. Dá-nos sabedoria para administrar bem o que nos confias. Senhor, protege-nos de escolher mal os nossos relacionamentos, os nossos parceiros, os nossos amigos. Dá-nos discernimento para ver além das aparências, para conhecer o coração das pessoas, para identificar as suas intenções. Pai Celestial, protege o nosso sono esta noite, que possamos dormir tranquilos, sem pesadelos, sem insônias. Senhor, restaura o nosso corpo durante o sono, renova as nossas forças, prepara-nos para um novo dia. Pai, afasta de nós toda a paralisia do sono, todo o terror noturno, toda a opressão espiritual durante a noite. Que os Teus anjos acampem ao redor das nossas camas, guardando o nosso descanso. Senhor, protege os nossos sonhos, que não sejamos perturbados por imagens ruins, por mensagens confusas, por visões que nos amedrontem. Fala conosco através de sonhos, quando for da Tua vontade, mas guarda-nos de todo sonho que venha do inimigo. Pai, protege o nosso descanso semanal. Ajuda-nos a separar tempo para repousar, para estar com a família, para Te buscar. Que não sejamos consumidos pelo trabalho, mas que saibamos equilibrar todas as áreas da vida. Senhor, ensina-nos a descansar em Ti, a confiar que Tu cuidas de tudo enquanto dormimos. Senhor, protege as nossas bênçãos, guarda tudo aquilo que nos deste com tanto amor. Que não percamos por descuido, por ingratidão, por falta de cuidado. Pai, ensina-nos a valorizar cada bênção, a agradecer por cada dádiva, a cuidar bem de tudo. Senhor,
Protege as nossas conquistas espirituais. Guarda as vitórias que já alcançamos, os avanços que já fizemos, o crescimento que já experimentamos. Que não retrocedamos, que não voltemos atrás, que não percamos terreno. Pai, protege as nossas sementes plantadas. Tudo aquilo que semeamos em oração, em jejum, em ofertas, em boas obras, que produzam frutos abundantes no tempo certo. Multiplica o retorno de tudo o que plantamos com fé. Senhor, protege as promessas que nos fizeste. Que se cumpram no tempo perfeito, que se manifestem plenamente, que vejamos cada uma delas realizada. Dá-nos paciência para esperar, fé para crer, perseverança para não desistir até ver o cumprimento. Pai amado, protege os nossos talentos e dons. Guarda as habilidades que nos deste, os talentos que colocaste em nós. Ajuda-nos a desenvolvê-los, a usá-los para a tua glória, a multiplicá-los para o bem de muitos. Senhor, que não enterremos os nossos talentos por medo, por insegurança, por preguiça. Dá-nos coragem para usá-los, ousadia para desenvolvê-los, sabedoria para investi-los bem. Pai, protege a nossa criatividade, inspira-nos com ideias novas, com soluções inovadoras, com projetos que façam diferença, que sejamos criativos no trabalho, nos negócios, no ministério, em todas as áreas. Senhor, protege a nossa capacidade de aprender, que nunca paremos de crescer, de nos desenvolver, de adquirir conhecimento. Dá-nos sede de aprender, humildade para reconhecer que sempre há mais, disposição para sair da zona de conforto. Pai, protege a nossa memória. Que lembremos do importante, que não esqueçamos as tuas promessas, que guardemos no coração as tuas palavras. Senhor, protege as nossas orações. Que cheguem até ti, que sejam ouvidas, que sejam respondidas. Pai, sabemos que não há oração feita com fé que fique sem resposta. Confiamos que ouves cada súplica, cada pedido, cada clamor. Senhor, protege os nossos jejuns, que sejam aceitos diante de ti, que quebrem cadeias, que abram portas, que mudem situações. Dá-nos graça para jejuar quando necessário, disciplina para completar o que começamos. Pai, protege as nossas ofertas e dízimos, que sejam usados para a expansão do teu reino, para a pregação do evangelho, para ajudar os necessitados. Multiplica o que ofertamos com alegria e fidelidade. Senhor, protege o nosso serviço na tua obra. Guarda-nos do cansaço ministerial, do desânimo no servir, da frustração com resultados. Renova a nossa motivação, aviva a nossa paixão, multiplica o fruto do nosso trabalho. Que vejamos vidas transformadas, almas salvas, milagres acontecendo. Pai Celestial, protege os nossos pastores e líderes espirituais. Guarda-os de todo ataque do inimigo, de toda armadilha, de todo escândalo. Fortalece-os na fé. Renova-os no chamado, unge-os com poder. Senhor, protege as suas famílias, os seus ministérios, as suas vidas. Dá-lhes sabedoria para pastorear, amor para cuidar, coragem para pregar a verdade. Pai, protege as nossas igrejas, guarda-as de divisões, de heresias, de falsas doutrinas. Que sejam lugares de adoração verdadeira, de ensino correto, de comunhão genuína. Senhor, protege os missionários que estão em campos difíceis, guarda-os em terras estrangeiras, em lugares perigosos, em situações de risco. Supre todas as suas necessidades, abre portas para o Evangelho, salva almas através do seu trabalho. Pai, protege a igreja perseguida ao redor do mundo. Fortalece os irmãos que sofrem por amor ao teu nome, consola os que são torturados, sustenta os que são presos, que experimentem a tua presença de forma especial em meio ao sofrimento. Senhor, protege as nossas expectativas, que não coloquemos esperanças em coisas vãs, mas apenas em ti. Pai, ajusta as nossas expectativas à tua vontade, alinha os nossos desejos aos teus propósitos.
Quando as coisas não saírem como esperávamos, ajuda-nos a confiar que tens algo melhor. Senhor, protege-nos da decepção que paralisa, da frustração que amarga, do desapontamento que rouba a alegria. Ensina-nos a esperar em Ti com paciência, a descansar nos Teus planos com confiança. Pai, que as nossas expectativas sejam sempre temperadas com fé, não com presunção. Que confiemos no Teu melhor timing, não no nosso. Senhor, protege o nosso coração de criar expectativas irreais sobre pessoas, pois todos falham. Que coloquemos a nossa esperança apenas em Ti, que nunca falhas. Que aprendamos a amar as pessoas como são, não como gostaríamos que fossem. Pai, protege-nos de expectativas que geram ansiedade. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, confiando que cuidas de nós. Pai amado, protege os nossos momentos de descanso e lazer. Que possamos desfrutar da vida que nos deste, das bênçãos simples, dos prazeres saudáveis. Senhor, ajuda-nos a não sermos tão sérios, que esqueçamos de sorrir, tão ocupados que não tenhamos tempo para brincar. Dá-nos equilíbrio entre trabalho e descanso, entre responsabilidade e diversão. Pai, protege os nossos momentos em família, que sejam especiais, que criem memórias bonitas, que fortaleçam os laços. Ajuda-nos a estar presentes não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Que desliguemos os celulares e conectemos os corações. Senhor, protege os nossos hobbies e atividades recreativas. Que sejam fontes de alegria, não de vício. Que nos relaxem, não nos escravizem. Pai, ensina-nos a aproveitar cada estação da vida, cada fase, cada momento. Que não vivamos sempre no passado nem apenas no futuro, mas que saibamos viver o presente com gratidão e plenitude. Senhor, protege a nossa gratidão. Que nunca percamos a capacidade de agradecer, de reconhecer as Tuas bênçãos, de valorizar o que temos. Pai, em meio às lutas, ajuda-nos a ver os motivos para agradecer. Em meio às perdas, ajuda-nos a valorizar o que permanece. Senhor, que sejamos gratos não apenas pelas grandes bênçãos, mas também pelas pequenas. Pelo ar que respiramos, pela comida na mesa, pelo teto sobre a cabeça, pela família ao nosso lado. Pai, protege-nos da ingratidão que cega, do esquecimento que entristece, da insatisfação que corrói. Que lembremos sempre de onde nos tiraste, do que já fizeste, de quantas vezes nos salvaste. Senhor, ajuda-nos a expressar gratidão não apenas a Ti, mas também às pessoas. Que saibamos agradecer aos que nos ajudam, aos que nos apoiam, aos que tornam a nossa vida melhor. Que sejamos generosos em reconhecer o bem que outros fazem por nós. Pai Celestial, protege a nossa humildade. Guarda-nos do orgulho que destrói, da soberba que afasta, da arrogância que cega. Senhor, ajuda-nos a reconhecer que tudo o que somos e temos vem de Ti. Que não nos gloriemos em nós mesmos, mas apenas em Ti. Pai, quando formos tentados a nos exaltar, lembra-nos de que sem Ti nada podemos. Quando formos tentados a julgar outros, lembra-nos de que também somos imperfeitos. Senhor, dá-nos humildade para aprender com todos, para reconhecer erros, para pedir perdão quando necessário. Que não sejamos orgulhosos demais para mudar, teimosos demais para ouvir, altivos demais para servir. Pai, protege-nos da falsa humildade, que é apenas hipocrisia disfarçada. Que tenhamos humildade genuína, que vem de um coração quebrantado diante de Ti. Senhor, ensina-nos que a verdadeira grandeza está em servir, não em ser servido. Que possamos ser grandes aos Teus olhos, sendo pequenos aos olhos do mundo. Senhor, protege a nossa paciência. Dá-nos graça para esperar no Teu tempo, para suportar as dificuldades, para perseverar até o fim. Pai, quando estivermos ansiosos por respostas,
Ensina-nos a descansar na certeza de que tudo tem o seu tempo. Quando estivermos cansados de esperar, renova as nossas forças. Senhor, protege-nos da pressa que nos faz errar, da ansiedade que nos faz decidir mal, da impaciência que nos faz desistir cedo demais. Ajuda-nos a entender que o teu timing é perfeito, que não chegas nem cedo nem tarde. Pai, dá-nos paciência com as pessoas, que suportemos as falhas dos outros, assim como tu suportas as nossas. Que sejamos lentos para a ira, tardios para falar, prontos para ouvir. Senhor, protege-nos da irritação constante, do mau humor crônico, da intolerância que afasta as pessoas. Que sejamos pacientes como tu és paciente conosco. Que demos às pessoas o mesmo tempo e as mesmas oportunidades que tu nos dás. Pai amado, protege a nossa generosidade, que tenhamos sempre um coração pronto para dar, mãos abertas para ajudar, recursos disponíveis para abençoar. Senhor, livra-nos da avareza que aprisiona, do egoísmo que isola, da mesquinhez que empobrece a alma. Pai, ajuda-nos a entender que é dando que recebemos, que é compartilhando que multiplicamos, que não retenhamos o que podemos dar, que não fechemos os olhos para quem precisa. Senhor, protege-nos do amor ao dinheiro, que é raiz de todos os males, que o dinheiro seja nosso servo, não nosso senhor. Que usemos os recursos que nos dás para fazer diferença na vida de outros. Pai, dá-nos sensibilidade para perceber as necessidades ao nosso redor. Que vejamos o necessitado, que ouçamos o clamor do pobre, que nos importemos com o sofrimento alheio. Senhor, multiplica tudo o que dermos com alegria, que sejamos canais de bênção, instrumentos de provisão, fontes de ajuda para muitos. Senhor, protege a nossa integridade, que sejamos os mesmos em público e em particular, que as nossas ações correspondam às nossas palavras. Pai, ajuda-nos a viver uma vida coerente, transparente, verdadeira, que não tenhamos duas caras, que não sejamos hipócritas. Senhor, protege-nos da tentação de mentir quando a verdade for inconveniente, de enganar quando a honestidade tiver um preço. Dá-nos coragem para sermos íntegros, mesmo quando isso nos custar caro. Pai, que a nossa palavra tenha valor, que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Que sejamos conhecidos como pessoas confiáveis, honestas, dignas de crédito. Senhor, protege-nos de pequenas desonestidades que parecem inofensivas, mas destroem o caráter. Que não roubemos nem em pequenas coisas, que não mintamos nem em detalhes, que não enganemos nem em situações aparentemente sem importância. Pai, ajuda-nos a entender que caráter se constrói nas pequenas escolhas diárias, que escolhamos sempre a integridade. Pai Celestial, protege a nossa alegria, que ninguém nem nada roube a nossa alegria que vem de Ti. Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, e precisamos dela para enfrentar este dia. Protege-nos da tristeza que paralisa, da melancolia que entristece, da depressão que destrói. Pai, enche-nos com a Tua alegria que não depende de circunstâncias, que permanece mesmo nas tempestades. Senhor, ajuda-nos a encontrar motivos para sorrir, mesmo nos dias difíceis, a ver luz, mesmo na escuridão. Que a nossa alegria seja contagiante, que ilumine ambientes, que transforme atmosferas. Pai, protege-nos de pessoas que roubam a nossa alegria, de ambientes que nos entristecem, de situações que nos deprimem. Dá-nos sabedoria para nos afastar do que nos faz mal, para buscar o que nos faz bem. Senhor, que a nossa alegria não seja barulhenta, mas profunda, não seja superficial, mas genuína. Que tenhamos paz no coração, que se manifesta em alegria verdadeira.
Senhor, protege o nosso propósito, que não percamos de vista o motivo pelo qual existimos, o chamado que colocaste sobre as nossas vidas. Pai, ajuda-nos a viver com propósito, não apenas existindo, mas cumprindo o destino que traçaste para nós. Senhor, protege-nos de distrações que nos desviem do caminho, de ocupações que nos façam perder o foco, que saibamos dizer não ao que não é essencial para dizer sim ao que realmente importa. Pai, revela-nos o nosso propósito se ainda não o conhecemos e confirma-o se já o conhecemos. Dá-nos clareza sobre o que devemos fazer, coragem para começar, perseverança para continuar. Senhor, protege-nos do desânimo quando o caminho for difícil, da dúvida quando os resultados demorarem. Que tenhamos certeza de que se Tu nos chamaste, Tu nos capacitarás. Pai, que vivamos cada dia alinhados com o nosso propósito, cada decisão direcionada ao nosso chamado, cada ação contribuindo para o cumprimento do Teu plano. Pai amado, protege a nossa esperança. Que nunca desistamos de crer, que nunca paremos de esperar, que nunca deixemos de confiar. Senhor, a esperança é âncora da alma e precisamos dela para não sermos levados pelas ondas da vida. Protege-nos do desespero que cega, do pessimismo que paralisa, da desesperança que mata os sonhos. Pai, quando tudo parecer perdido, lembra-nos de que para Ti nada é impossível. Quando as circunstâncias gritarem derrota, sussurra ao nosso coração que a vitória está próxima. Senhor, que a nossa esperança não esteja baseada em nossas capacidades, mas na Tua fidelidade. Não em nossas forças, mas no Teu poder. Não em nossas estratégias, mas nos Teus planos. Pai, protege a esperança daqueles que estão doentes e aguardam cura. Dos que estão desempregados e aguardam oportunidade. Dos que estão em lutas e aguardam vitória. Que todos os que esperam em Ti renovem as suas forças. Senhor, protege a nossa adoração. Que adoremos em espírito e em verdade, não apenas com os lábios, mas com o coração. Pai, que a nossa vida seja uma adoração contínua, não apenas aos domingos, mas todos os dias. Senhor, protege os nossos momentos devocionais, que não sejam apenas rotina religiosa, mas encontros reais contigo, que quando lermos a Tua palavra, ela penetre fundo no coração, que quando orarmos, sintamos a Tua presença. Pai, protege a nossa vida de louvor, que louvemos não apenas quando tudo está bem, mas também nas tempestades, que adoremos não apenas pelos benefícios, mas por quem Tu és. Senhor, que o nosso louvor quebre cadeias, abra prisões, mude atmosferas, que quando louvamos, o inferno trema e o céu se mova. Pai, ensina-nos a adorar em meio às lutas, a louvar mesmo nas lágrimas, a exaltar o Teu nome, mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. Que a adoração seja o nosso estilo de vida. Pai Celestial, protege os nossos tesouros no céu. Que não acumulemos apenas riquezas na terra que enferrujam e são roubadas, mas que investimos no eterno. Senhor, ajuda-nos a ter uma perspectiva eterna, a valorizar o que permanece, a buscar o que não passa. Pai, que as nossas prioridades estejam alinhadas com os valores do Teu reino. Que busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, confiando que tudo o mais será acrescentado. Senhor, protege-nos de viver apenas para o aqui e agora, esquecendo que há uma eternidade pela frente. Que façamos escolhas hoje que terão impacto eterno. Pai, ajuda-nos a investir em almas, em vidas transformadas, em relacionamentos eternos. Que usemos o nosso tempo, talento e recursos para fazer diferença eterna. Senhor, que quando chegarmos ao céu, encontremos tesouros acumulados, vidas tocadas, pessoas salvas por causa do nosso investimento. Que ouçamos de Ti: bem feito, servo bom e fiel. Senhor, protege a nossa obediência.
Que sejamos prontos para obedecer à Tua voz, rápidos para fazer a Tua vontade. Pai, ajuda-nos a entender que obedecer é melhor do que sacrificar, que a obediência é prova do nosso amor por Ti. Senhor, protege-nos da rebeldia que destrói, da teimosia que prejudica, da desobediência que afasta as bênçãos. Dá-nos um coração ensinável, uma atitude submissa, uma vontade rendida. Pai, quando não entendermos o porquê das Tuas ordens, ajuda-nos a obedecer mesmo assim, confiando que Tu sabes o que é melhor. Senhor, que a nossa obediência não seja por medo do castigo, mas por amor a Ti. Não por obrigação religiosa, mas por relacionamento genuíno. Pai, protege-nos da obediência parcial, que é desobediência disfarçada. Que obedeçamos completamente, não pela metade. Que façamos tudo o que mandas, não apenas o que nos convém. Senhor, que a nossa obediência seja imediata, não adiada. Que quando falares respondamos, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai amado, protege a nossa comunhão com outros crentes. Que não abandonemos a congregação, que não nos isolemos, que não vivamos a fé sozinhos. Senhor, criaste a igreja para ser corpo, e cada membro precisa dos outros. Protege-nos do individualismo que enfraquece, da autossuficiência que engana. Pai, ajuda-nos a amar os irmãos, a suportar as suas falhas, a perdoar as suas ofensas, que sejamos unidos não por perfeição, mas por amor. Senhor, protege a unidade da igreja. Que não haja divisões, facções, grupinhos, que sejamos um assim como Tu e o Pai são um. Pai, protege-nos de críticas destrutivas aos irmãos, de julgamentos precipitados, de condenações sem misericórdia. Que sejamos graciosos uns com os outros, assim como Tu és gracioso conosco. Senhor, que usemos os nossos dons para edificar o corpo, não para nos exaltar. Que sirvamos uns aos outros em amor, que carreguemos os fardos uns dos outros. Pai, que a igreja seja conhecida pelo amor entre os irmãos. Senhor, protege a nossa santidade, que vivamos vidas santas, separadas do pecado, consagradas a Ti. Pai, ajuda-nos a fugir da aparência do mal, a nos afastar de tudo o que Te desagrada. Senhor, protege-nos das tentações que nos cercam diariamente. Dá-nos força para resistir, sabedoria para escapar, coragem para dizer não. Pai, quando formos tentados, lembra-nos de que com a tentação vem também o escape. Senhor, protege os nossos olhos da pornografia, da impureza, da luxúria. Guarda o nosso coração de desejos impuros, de fantasias erradas. Pai, protege a nossa boca de palavrões, de mentiras, de fofocas. Que as nossas palavras sejam sempre temperadas com sal, que edifiquem e não destruam. Senhor, protege as nossas ações. Que não façamos nada que traga vergonha ao Teu nome, que não nos envolvamos em nada que comprometa o nosso testemunho. Pai, santifica-nos completamente, espírito, alma e corpo. Que sejamos santos porque Tu és santo. Pai Celestial, protege os nossos relacionamentos amorosos. Para os solteiros, guarda-os da impureza, da pressa, das escolhas erradas. Prepara o cônjuge certo, no tempo certo. Para os namorados, protege o relacionamento de tentações, de brigas desnecessárias, de influências negativas. Para os noivos, guarda o período de preparação, abençoa os planos do casamento. Para os casados, fortalece o amor, renova a paixão, multiplica a cumplicidade. Senhor, protege os casamentos de crises, de traições, de separações. Onde há dificuldades, traz solução. Onde há mágoas, traz cura. Onde há frieza, acende novamente o fogo. Pai, protege os casamentos da rotina que mata a paixão, do cansaço que afasta os cônjuges, das responsabilidades que fazem esquecer o romance. Que os casais se lembrem de namorar sempre, de se surpreender, de cultivar o amor.
Senhor, protege as famílias em formação. Abençoa os que planejam ter filhos, os que tentam engravidar, os que aguardam adoção. Senhor, protege a nossa missão evangelística, que não esqueçamos o ID de Jesus, que não nos acomodemos apenas em ser abençoados. Pai, que sejamos também canais de bênção, que levemos o Evangelho aonde formos. Senhor, protege as nossas palavras quando testemunhamos. Que falemos com sabedoria, com amor, com clareza, que não sejamos pedras de tropeço, mas pontes para que outros cheguem a Ti. Pai, protege-nos do medo de evangelizar, da vergonha de falar de Ti, do receio da rejeição. Dá-nos ousadia para proclamar o Evangelho, coragem para testemunhar, amor pelas almas perdidas. Senhor, que vejamos frutos do nosso testemunho. Que pessoas sejam salvas através das nossas palavras, das nossas ações, do nosso exemplo. Pai, protege os evangelistas, os missionários, os pregadores. Unge-os com poder, abre portas para a palavra, salva almas através do seu ministério. Senhor, que a grande comissão seja cumprida, que o Evangelho chegue até os confins da terra. Pai amado, protege os nossos últimos dias na terra. Quando chegar a nossa hora, que partamos em paz, com a consciência tranquila, com a certeza do céu. Senhor, que vivamos cada dia como se fosse o último, que não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. Pai, protege-nos de morte prematura, de acidentes fatais, de doenças terminais. Mas se for da Tua vontade que partamos, que seja no Teu tempo perfeito, da Tua maneira. Senhor, protege os nossos entes queridos quando partirmos, consola-os na dor, sustenta-os na saudade, enche-os com a esperança do reencontro. Pai, que deixemos um legado de fé, uma herança espiritual, memórias abençoadas. Senhor, protege-nos do medo da morte. Que saibamos que para quem crê, a morte é apenas passagem, é ganho, é estar contigo para sempre. Pai, que quando fecharmos os olhos aqui, abramos no céu. Que a última coisa que virmos na terra seja seguida pela primeira visão da glória eterna. Senhor, protege tudo aquilo que está fora do nosso controle, mas que está totalmente sob o Teu controle. Pai, entregamos nas Tuas mãos cada detalhe deste dia, cada situação que enfrentaremos, cada pessoa que encontraremos. Confiamos que nada escapa à Tua soberania, que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Senhor, declaramos que este dia pertence a Ti, que esta vida é Tua, que tudo o que somos e temos vem de Ti. Protege-nos de princípio a fim, da manhã à noite, do acordar ao dormir. Pai, que ao final deste dia possamos testemunhar das Tuas maravilhas, agradecer pelas Tuas proteções, louvar pelo Teu cuidado. Senhor, que a cada amanhecer renovemos esta entrega, que a cada dia declaremos o Salmo 91 sobre as nossas vidas. Pai, obrigado por seres o nosso refúgio e fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Protege-nos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Pai Celestial, protege cada projeto que iniciamos, que aquilo que começamos com fé seja completado com êxito. Senhor, dá-nos perseverança para não desistir no meio do caminho, sabedoria para fazer as escolhas certas, recursos para levar adiante. Pai, protege os nossos negócios das crises econômicas, das mudanças de mercado, da concorrência desleal. Que prosperemos mesmo em tempos difíceis, que cresçamos mesmo quando outros estão caindo. Senhor, protege os nossos empreendimentos de sócios desonestos, de funcionários infiéis, de clientes inadimplentes. Dá-nos discernimento para escolher bem com quem nos associar, sabedoria para administrar pessoas, graça para lidar com conflitos. Pai, protege as nossas ideias e projetos de plágio, de roubo, de cópias não autorizadas. Que o fruto do nosso trabalho seja reconhecido, que sejamos recompensados pelo nosso esforço. Senhor,
multiplica os nossos projetos, expande os nossos negócios, prospera o trabalho das nossas mãos. Que tudo o que empreendemos seja abençoado e bem-sucedido. Senhor, protege a nossa saúde mental, guarda a nossa mente de pensamentos obsessivos, de preocupações excessivas, de ansiedades paralisantes. Pai, traz equilíbrio emocional, estabilidade mental, clareza de pensamento. Senhor, protege-nos de transtornos mentais, de doenças psiquiátricas, de desequilíbrios químicos no cérebro. Onde há depressão, traz alegria. Onde há ansiedade, traz paz. Onde há confusão mental, traz clareza. Pai, protege-nos de vícios que destroem a mente, drogas, álcool, medicamentos em excesso. Liberta os que estão presos a qualquer tipo de dependência química. Senhor, protege a nossa capacidade de concentração, de raciocínio, de memória. Que a nossa mente esteja sempre alerta, funcionando perfeitamente, processando informações corretamente. Pai, enche a nossa mente com pensamentos puros, nobres, verdadeiros. Que meditemos na Tua palavra dia e noite, que os nossos pensamentos sejam cativos a Cristo. Senhor, protege-nos de traumas que marcam, de lembranças que atormentam, de memórias que ferem. Pai amado, protege os nossos direitos legais. Que não sejamos vítimas de injustiças, que não percamos aquilo que nos pertence por direito. Senhor, se estivermos envolvidos em processos judiciais, que a justiça prevaleça. Se formos acusados injustamente, que a verdade venha à luz. Se tivermos que buscar os nossos direitos na justiça, que encontremos juízes íntegros, advogados competentes, testemunhas verdadeiras. Pai, protege-nos de contratos fraudulentos, de acordos prejudiciais, de armadilhas legais. Dá-nos sabedoria para ler as entrelinhas, para entender as cláusulas, para não assinar o que não devemos. Senhor, protege o nosso patrimônio de confiscos injustos, de penhoras indevidas, de perdas legais. Que tudo o que construímos com honestidade seja preservado. Pai, se devemos algo, ajuda-nos a pagar. Se nos devem, que nos paguem. Que haja justiça em todas as nossas transações comerciais e legais. Senhor, protege-nos de litígios demorados, de processos intermináveis, de batalhas judiciais que nos desgastam. Senhor, protege o nosso legado. Que deixemos marcas positivas por onde passarmos, que façamos diferença na vida das pessoas. Pai, que quando não estivermos mais aqui, sejamos lembrados com carinho, com saudade, com gratidão. Senhor, protege a memória que deixaremos. Que não sejamos esquecidos rapidamente, que o bem que fizemos continue ecoando. Pai, que as sementes que plantamos continuem germinando, mesmo depois que partirmos, que o investimento que fizemos em vidas continue dando frutos. Senhor, protege as gerações futuras da nossa família, que os nossos filhos, netos e bisnetos andem nos teus caminhos, que a fé seja passada de geração em geração. Pai, que a bênção sobre a nossa vida se estenda aos nossos descendentes, que eles herdem não apenas bens materiais, mas principalmente valores espirituais. Senhor, que possamos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que esta declaração seja verdade para todas as gerações da nossa família. Pai Celestial, protege os nossos segredos. Guarda aquilo que confiamos apenas a Ti, as lutas que ninguém vê, as dores que não compartilhamos. Senhor, que ninguém use contra nós aquilo que revelamos em momentos de vulnerabilidade. Protege-nos de traições de confiança, de exposições desnecessárias. Pai, protege a nossa privacidade, que não sejamos invadidos, que não sejamos expostos, que não sejamos violados. Senhor, em tempos de redes sociais e exposição excessiva, dá-nos sabedoria para saber o que compartilhar e o que guardar. Que não exponhamos a nossa vida de forma que nos prejudique.
Pai, protege as nossas conversas privadas, as nossas mensagens, os nossos dados pessoais. Que não sejamos vítimas de invasão de privacidade, de vazamento de informações, de uso indevido dos nossos dados. Senhor, protege a intimidade dos nossos lares. Que o que acontece dentro de casa seja sagrado, que seja protegido, que seja respeitado. Pai, que tenhamos sabedoria para estabelecer limites saudáveis, para proteger o que é privado. Pai amado, protege as nossas tradições familiares. Aqueles momentos especiais que marcam a nossa família, que criam memórias, que fortalecem laços. Senhor, que não percamos as boas tradições por causa da correria da vida moderna. Que continuemos nos reunindo, celebrando juntos, criando momentos especiais. Pai, protege as receitas de família, as histórias dos antepassados, as lembranças que nos conectam com as nossas raízes. Que passemos essas tradições para as próximas gerações. Senhor, protege os álbuns de fotos, os vídeos de família, as lembranças físicas que temos. Que não sejam perdidos, destruídos ou esquecidos. Pai, que criemos novas tradições saudáveis, novos rituais familiares que marquem as nossas vidas. Senhor, protege os momentos de reunião familiar, que sejam sempre de paz, de alegria, de comunhão. Que não haja brigas, discussões ou conflitos que estraguem esses momentos. Pai, que cada reunião familiar seja uma oportunidade de fortalecer os laços, de criar boas memórias, de demonstrar amor. Senhor, protege a nossa capacidade de amar. Que o nosso coração não endureça por causa das decepções, que não fechemos o coração por causa das mágoas. Pai, ajuda-nos a continuar amando mesmo quando fomos feridos, a continuar confiando mesmo quando fomos traídos. Senhor, protege-nos do cinismo que mata a capacidade de amar, do pessimismo que não acredita no amor verdadeiro. Que continuemos acreditando no amor, buscando o amor, vivendo o amor. Pai, protege o nosso amor por Ti. Que seja sempre o primeiro amor, o maior amor, o amor que orienta todos os outros. Senhor, protege o nosso amor pela família. Que amemos nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos de forma incondicional. Que demonstremos esse amor não apenas em palavras, mas em ações. Pai, protege o nosso amor pelo próximo. Que amemos até os que nos fazem mal, que perdoemos até os que nos ferem, que abençoemos até os que nos amaldiçoam. Senhor, ensina-nos a amar como Tu amas, incondicionalmente, sacrificialmente, eternamente. Pai Celestial, protege os nossos sonhos noturnos. Que possamos dormir em paz, sem pesadelos que nos atormentem. Senhor, fala conosco através de sonhos quando for da Tua vontade, mas protege-nos de sonhos que vêm do inimigo para nos atormentar. Pai, protege-nos de insônias crônicas, de noites mal dormidas, de sono perturbado, que possamos descansar verdadeiramente, que o sono seja reparador, que acordemos renovados. Senhor, protege as nossas casas durante a noite. Coloca anjos guardando enquanto dormimos, afasta todo perigo, todo ladrão, todo mal. Pai, protege os que trabalham durante a noite, guarda-os em segurança, dá-lhes força para as suas tarefas, traz-lhes de volta para casa em segurança. Senhor, protege os que não conseguem dormir por causa de preocupações, acalma os seus corações, traz paz às suas mentes, permite que descansem. Pai, que a noite seja sempre tempo de descanso verdadeiro, de renovação de forças, de preparação para um novo dia. Senhor, protege as nossas escolhas alimentares. Dá-nos sabedoria para comer bem, para nutrir o nosso corpo adequadamente. Pai, protege-nos de distúrbios alimentares, de compulsões, de dietas prejudiciais. Que tenhamos equilíbrio na alimentação, que não sejamos escravos da comida, nem negligentes com a nutrição. Senhor,
protege-nos de alimentos contaminados, de intoxicações alimentares, de alergias graves. Que aquilo que comemos nos fortaleça, não nos prejudique. Pai, protege os que lutam com sobrepeso, com obesidade, com problemas de saúde relacionados à alimentação. Dá-lhes disciplina para mudar, força para perseverar, resultados que os motivem. Senhor, protege os que lutam com anorexia, bulimia, distúrbios de imagem corporal. Cura as suas mentes, restaura a sua autoimagem, liberta-os dessas prisões. Pai, que vejamos o corpo como templo do Espírito Santo, que cuidemos bem dele, que o honremos através de escolhas saudáveis. Senhor, dá-nos gratidão pelo alimento que temos, lembrando que muitos não têm. Pai amado, protege as nossas conquistas acadêmicas. Para os estudantes, que tenham bom desempenho, que aprendam bem, que sejam aprovados. Senhor, dá-lhes concentração para estudar, memória para reter o conteúdo, sabedoria para aplicar o conhecimento. Pai, protege-os durante as provas, os exames, as apresentações. Que se lembrem do que estudaram, que respondam corretamente, que tenham bons resultados. Senhor, protege os que estão em processos seletivos, vestibulares, concursos, que sejam aprovados, que conquistem as vagas desejadas. Pai, protege os que estão escrevendo trabalhos acadêmicos, teses, dissertações. Dá-lhes criatividade, disciplina, orientadores competentes. Senhor, protege os professores. Dá-lhes sabedoria para ensinar, paciência para lidar com os alunos, amor pela educação, que sejam valorizados, respeitados, recompensados adequadamente. Pai, protege as escolas, as universidades, os ambientes de aprendizado, que sejam lugares seguros, inspiradores, transformadores. Senhor, que a educação seja sempre valorizada, que o conhecimento seja buscado, que a sabedoria seja aplicada. Senhor, protege os nossos talentos artísticos, para os que cantam, que tenham voz preservada, técnica aprimorada, oportunidades de ministrar. Pai, para os que tocam instrumentos, que tenham habilidade desenvolvida, instrumentos de qualidade, lugares para tocar. Senhor, para os que pintam, desenham, esculpem, que tenham criatividade fluindo, materiais disponíveis, obras que abençoem. Pai, para os que escrevem, que tenham inspiração constante, palavras que toquem corações, oportunidades de publicar. Senhor, para os que dançam, que tenham corpo saudável, movimentos graciosos, apresentações que glorifiquem a Deus. Pai, protege todos os artistas cristãos, que usem seus talentos para a tua glória, que sejam sal e luz na indústria do entretenimento. Senhor, que a arte cristã seja de excelência, que toque vidas, que transforme corações. Pai, protege os talentos que ainda estão escondidos, os dons que ainda não foram descobertos. Revela-os, desenvolve-os, usa-os para o teu reino. Senhor, que cada talento seja usado para edificar, para abençoar, para glorificar o teu nome. Pai Celestial, protege os nossos relacionamentos com os vizinhos. Que tenhamos bons vizinhos, que sejamos bons vizinhos. Senhor, que haja paz nas vizinhanças, respeito mútuo, ajuda quando necessário. Pai, protege-nos de vizinhos problemáticos, de conflitos desnecessários, de situações desagradáveis. Que possamos resolver diferenças com sabedoria e amor. Senhor, protege as nossas comunidades. Que sejam lugares seguros, onde as crianças possam brincar, onde as famílias possam viver em paz. Pai, protege os nossos bairros da violência, do crime, das drogas. Levanta líderes comunitários que façam diferença, que trabalhem pelo bem comum. Senhor, que sejamos luz nas nossas comunidades, que façamos diferença onde moramos, que os nossos vizinhos vejam Cristo através de nós.
Pai, protege as amizades que nascem na vizinhança, que sejam verdadeiras, duradouras, edificantes. Senhor, dá-nos oportunidades de testemunhar para os vizinhos, de compartilhar o Evangelho, de ser bênção. Pai, que as nossas casas sejam faróis de luz nos bairros onde moramos. Senhor, protege as nossas finanças de crises econômicas, de inflação descontrolada, de desvalorizações monetárias. Pai, em tempos de instabilidade econômica, sê Tu a nossa segurança. Quando a economia vacilar, que a nossa confiança em Ti permaneça firme. Senhor, protege os nossos investimentos, que não percamos o que investimos, que haja retorno justo, que multipliques o que aplicamos com sabedoria. Pai, protege-nos de golpes financeiros, de pirâmides, de esquemas fraudulentos. Dá-nos discernimento para identificar propostas enganosas. Senhor, protege os nossos cartões de crédito, as nossas contas bancárias, os nossos dados financeiros. Que não sejamos vítimas de fraudes, de clonagens, de roubos virtuais. Pai, protege-nos de dívidas que nos escravizem, de empréstimos com juros abusivos, de compromissos financeiros que não possamos honrar. Dá-nos sabedoria para administrar bem o dinheiro. Senhor, multiplica as nossas fontes de renda, abre novas oportunidades financeiras, prospera tudo o que fizermos. Pai, que sejamos bons administradores daquilo que nos confias. Pai amado, protege os que estão em situação de vulnerabilidade. Os órfãos que não têm família, as viúvas que perderam seus companheiros, os idosos que estão sozinhos. Senhor, sê pai dos órfãos, marido das viúvas, companhia dos solitários. Pai, protege as crianças em situação de risco, as que sofrem abuso, as que vivem nas ruas. Levanta pessoas para acolhê-las, para protegê-las, para amá-las. Senhor, protege os refugiados, os que tiveram que deixar suas terras por causa de guerras, perseguições, desastres. Que encontrem abrigo, que sejam bem recebidos, que reconstruam suas vidas. Pai, protege os que estão em situação de rua, sem teto, sem comida, sem esperança. Que encontrem ajuda, que sejam restaurados, que tenham nova chance. Senhor, protege os enfermos que não têm quem cuide deles, os que estão hospitalizados sem visitas, os que sofrem sozinhos. Envia pessoas para consolá-los. Pai, usa-nos para ser resposta às orações dos vulneráveis, para ser as Tuas mãos estendidas aos necessitados. Senhor, protege as nossas motivações, que façamos tudo com o coração puro, com intenções corretas, para a Tua glória. Pai, protege-nos de fazer o certo pelas razões erradas, de servir buscando reconhecimento, de dar esperando retorno. Senhor, purifica as nossas intenções, santifica as nossas motivações, alinha os nossos propósitos com os Teus. Pai, protege-nos do orgulho disfarçado de humildade, da vaidade mascarada de serviço, do egoísmo escondido em boas ações. Que tudo o que fizermos seja genuíno. Senhor, que busquemos apenas a Tua aprovação, não a dos homens. Que trabalhemos para a Tua glória, não para a nossa. Pai, ajuda-nos a examinar constantemente as nossas motivações, a perguntar por que fazemos o que fazemos. Senhor, que até as nossas boas obras sejam feitas com motivações puras, que demos sem esperar nada em troca, que sirvamos sem buscar reconhecimento, que amemos sem interesse. Pai, que a nossa única motivação seja agradar-te, honrar-te, glorificar o Teu nome em tudo. Pai Celestial, protege os nossos momentos de crise. Quando passarmos por vales, quando enfrentarmos tempestades, quando atravessarmos desertos. Senhor, sê nossa rocha inabalável, nosso refúgio seguro, nossa fortaleza inexpugnável. Pai, nas crises financeiras, que não falte o essencial. Nas crises de saúde, que venha a cura. Nas crises emocionais, que haja restauração. Senhor,
Protege-nos de decisões erradas, tomadas em momentos de crise. Dá-nos clareza mental, equilíbrio emocional, sabedoria sobrenatural. Pai, que as crises não nos destruam, mas nos fortaleçam. Que não nos afastem de Ti, mas nos aproximem. Que não diminuam nossa fé, mas a aumentem. Senhor, usa as crises para nos moldar, para nos purificar, para nos aperfeiçoar. Que saiamos delas melhores do que entramos. Pai, protege a nossa fé durante as crises, que não duvidemos de Ti quando não entendermos os Teus caminhos, que confiemos mesmo quando não vemos saída. Senhor, que cada crise seja uma oportunidade de testemunhar da Tua fidelidade. Senhor, protege as nossas expectativas para o futuro, que tenhamos esperança, mas não ansiedade. Que façamos planos, mas confiemos nos Teus. Pai, protege-nos de viver apenas para o futuro, esquecendo de viver o presente, que aproveitemos cada dia, que desfrutemos de cada momento. Senhor, protege os nossos sonhos para o futuro, que não desistamos de sonhar, que não percamos a capacidade de imaginar um amanhã melhor. Pai, que os nossos planos para o futuro estejam alinhados com a Tua vontade. Que busquemos primeiro o Teu reino, confiando que tudo o mais será acrescentado. Senhor, protege-nos da ansiedade sobre o futuro, que não nos preocupemos com o amanhã, pois cada dia tem a sua própria dificuldade. Pai, que confiemos que o mesmo Deus que cuidou de nós até aqui continuará cuidando. Senhor, que o futuro não nos assuste, mas nos inspire. Que não nos paralise, mas nos motive a agir hoje. Pai, que caminhemos para o futuro de mãos dadas contigo, confiantes de que o melhor ainda está por vir. Pai amado, ao encerrarmos esta poderosa oração baseada no Salmo 91, declaramos uma vez mais que Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Senhor, entregamos este dia completamente nas Tuas mãos, confiantes de que sob as Tuas asas estamos seguros. Pai, que a Tua proteção nos acompanhe em cada passo, em cada decisão, em cada momento deste dia. Senhor, que possamos testemunhar ao final do dia das Tuas maravilhas, da Tua fidelidade, do Teu cuidado constante. Pai, obrigado por ouvires as nossas orações, por atenderes os nossos clamores, por estares sempre presente. Senhor, que esta oração não seja apenas palavras, mas que se torne realidade viva nas nossas vidas. Pai, que ao longo deste dia nos lembremos de que estamos protegidos pelo poder do Altíssimo. Senhor, que nenhum mal nos alcance, porque declaramos o Salmo 91 sobre as nossas vidas. Pai, vai conosco, caminha ao nosso lado, guarda-nos em todos os nossos caminhos. Selamos esta oração com fé, crendo que está tudo nas Tuas mãos. Protege-nos hoje e sempre, em nome poderoso de Jesus. Amém. Pai Celestial, te agradecemos por este momento sagrado de oração. Obrigado por nos ouvires sempre, por nunca nos abandonares, por estares presente em cada detalhe das nossas vidas. Senhor, que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos debaixo da Tua graça protetora. Pai, que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração poderosa do Salmo 91, enquanto caminhamos em Tua presença e colocamos-Te em primeiro lugar, em cada decisão e ação. Senhor, que a Tua proteção nos acompanhe sempre. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, não guardes apenas para ti. Compartilha esta mensagem com alguém que precise de uma palavra de alento, de proteção, de esperança. Escreve Amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de fé e oração. Não te esqueças de te inscrever neste canal para receberes mais mensagens poderosas que edificarão a tua fé e fortalecerão o teu espírito. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a tua vida hoje e sempre. Que sejas guardado, protegido e abençoado em todos os teus caminhos.
Vai em paz, filho amado, filha amada, sabendo que o Senhor te guarda debaixo das suas asas. Amém e amém. E